Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, tá bom? Vamos iniciar aí o módulo de função, tá? E vamos começar aí com função do primeiro grau, ou também como é conhecida, função afim ou função linear, tá bom? O que define isso é uma função do primeiro grau, como a gente viu em polinômio, é o expoente da variável, que aí ela vai ser variável de expoente em 1, tá certo? Por isso que é uma função do primeiro grau, a gente vai ter uma expressão do primeiro grau definida como função, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que é uma função. Como o próprio nome diz, a gente vai ter uma expressão que gira em torno de uma variável e essa variável está em função de outra variável, ou seja, ela depende, existe uma correlação aí entre essas duas variáveis. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou dar aqui que f de x é igual a ax mais b. Isso daqui é a nossa função afim, a nossa função linear ou função do primeiro grau. Vou ficar chamando de função aí do primeiro grau, tá bom? Ela é dada dessa forma, tá certo? Uma função do primeiro grau, ela é representada desse jeito, onde o a é o meu coeficiente angular e o b o meu coeficiente linear, tá certo? Então, uma função de x, ela é uma função que ela depende do valor de x para existir, que a gente pode representar aí também dessa forma: y igual a ax mais b, tá bom? No caso aí, a minha função a gente determina ela como y igual a x mais b, onde o meu y, para ter um valor numérico, ele vai depender que o meu x também possua um valor numérico, certo? Aí a gente vai ver na frente aí com exemplos como é que isso funciona. E o porquê dela ser chamada de função linear? Porque uma equação de primeiro grau ela tem como gráfico uma reta, tá? Uma linha. Então por isso que o nome é função linear, porque ela possui aí como regra que o seu gráfico se forme em formato de linha, uma reta. Tá bom? Diferente da função do segundo grau que a gente vai ver lá mais para frente, que o gráfico dela é formado por uma parábola, tá certo? Então vamos lá, eu vou pegar aqui um exemplo, f de x igual a x mais 2, opa, x mais 2, tá certo? F de x é igual a x mais 2, é o nosso exemplo, onde aí o meu a, o coeficiente angular é 1, e o meu b, o coeficiente linear é 2, certo? Então, o que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear? O coeficiente angular, ele determina o ângulo de inclinação da minha reta. Como assim? No nosso gráfico a gente vai ter o eixo y, que é o eixo das coordenadas, e o eixo x, que é o das abscissas. A gente vai ter uma reta aí que ela pode ser de vários ângulos, tá certo? E esse ângulo aí que ela faz com o eixo x, o ângulo aí que ela faz com o eixo x, ele é determinado pelo meu coeficiente angular, onde, quando ele é 1, significa aí que a gente está se tratando de uma reta cujo grau aí é 45. Por quê? Porque a tangente do ângulo formado aí entre a minha reta e o eixo x, ele é igual ao nosso coeficiente angular. Então, se o nosso coeficiente angular aí, ele é 1, a tangente de 1, o único grau possível aí é 45 graus, certo? Então, a tangente aí de 45 graus, ela equivale a 1. Então, se o meu A ele é 1, então significa que a gente está traçando aí uma reta que divide o meu eixo em duas partes. Porque a gente tem aqui um eixo de 90 graus e metade dele é 45, certo? Então, a gente vai ter uma reta que passa pela origem. O que eu estou querendo dizer com isso é exatamente que quando o coeficiente angular da minha reta, no caso da minha função aí, o valor de A, ele for 1, significa que a gente vai ter uma reta que passa pela origem, tá bom? E esse 2 aí, que é o coeficiente linear, vai ser o ponto que a minha reta cruza, é o eixo y, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente acha a raiz de uma função? O zero de uma função, a gente define como a equação de segundo grau mesmo, x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2, tá certo?
Isso daí é o tradicional. Mas aqui a gente vai ver mais como é que se esboça o gráfico. Porque aí descobrir a raiz, vocês já sabem com a equação do primeiro grau, tá bom? Então a gente vai ter aqui que y é igual a x mais 2, certo? A gente viu que quando a ele é maior que zero numa equação do primeiro grau, no estudo de sinal, a gente vai ter uma reta crescente, tá? Menos e mais. E quando ele é menor que zero, a gente vai ter aí uma reta decrescente, tá bom? Nesse caso aí, o nosso A ele é 1, no caso ele é maior que zero, então a gente vai ter uma reta crescente. Ela é assim a crescente e ela é assim a decrescente, tá? Só para vocês lembrarem. Então aí, para quando o meu x for igual a zero, certo? O meu y vai ser igual a zero mais 2. O meu y vai valer 2. Então, para quando o meu x ele vale zero, o meu y ele vai valer 2, certo? Então, aí a gente já tem um ponto. Para quando o meu x ele for igual a 1, o meu y vai ser 1 mais 2, que é 3. Então, y é igual a 3. Então, a gente já tem aí outro ponto, tá certo? Então, a gente tem um ponto aí de coordenada 1, 3, e a gente tem um ponto aí de coordenada 0, 2. Sempre vem primeiro o valor de x usado e depois o valor de y. A coordenada que a gente usa, ela é dada assim, ó, x e y. Ou seja, quando o meu x assumir um valor, qual será o valor de y? Nesse caso aqui, quando o meu x assumir o valor de 0, o meu y resultou em 2. Quando o meu x assumir o valor de 1, o meu y resultou em 3 aí na minha função. Tá bom? Então agora a gente vai esboçar o gráfico. Em uma reta, como vocês já sabem, a gente só precisa de 2 pontos para poder esboçar o gráfico da reta, certo? Diferentemente do que a gente vai ver lá no caso de função do segundo grau. Então vamos lá esboçar aqui esse gráfico. A gente tem aqui o eixo das coordenadas. Como eu só tenho valor positivo, eu vou colocar ele mais ou menos assim. E o eixo das abscissas, ou seja, y e x. Então quando o meu x for 0, o meu y ele vai ser aí 2. Então eu tenho 1, 2. Nesse caso eu vou usar coordenadas maiores. Vou colocar 1 e vou colocar aqui o 2. Tá bom? Então quando o meu x ele for 0, o meu y vai ser 2. Então aqui é o ponto 0. Então eu vou seguir aqui até o ponto 2. Então a gente já tem o nosso primeiro ponto onde é. E quando o meu x ele for 1, o meu y ele vai ser 3. Então eu tenho aqui o ponto 1, 2, 3. E aqui vai ter o nosso ponto 3. Então quando o meu x for 1, deixa eu deixar mais reto. Quando o meu x for 1, aí o meu y ele vai ser 3. Então ele vai ficar mais ou menos aqui. Então a gente tem o nosso segundo ponto aí já traçado. Como é uma reta com ângulo, com coeficiente angular 1, no caso ela é uma reta crescente, então a gente vai traçar ela dessa forma. Tá? Vocês viram aí que não ficou tão reta. Deixa eu tentar fazer de uma forma mais reta. Aí. Essa daí é o nosso gráfico para f de x igual a x mais 2. Mas professor, o senhor disse que passava pela origem e não passou pela origem, que é esse ponto aqui. Por quê? Porque a gente tem aí uma somatória de mais 2 no nosso coeficiente, no caso, o nosso coeficiente linear, tá bom? Isso daí vai ser válido quando a gente tiver uma função sem o valor de b, quando o valor de b ele for 0, tá? Que é o próximo exemplo que a gente vai usar aí, ó. Eu tenho aí f de x igual a 3x, tá bom? Eu vou usar aí o 3x como exemplo. Quando o meu x ele for 0, o meu y ele vai ser 3 vezes 0, que é 0. Quando o meu x ele for 1, o meu y ele vai valer 1 vezes 3, ou 3 vezes 1, que vai dar
3, tá bom? Então a gente tem aí o ponto 0 e 0 e o ponto 1 e 3. Então vamos colocar aqui no nosso gráfico. A gente tem a função aqui, os valores para y e os valores para x. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 0, então nosso ponto aqui na origem, tá certo? E quando o meu x for 1, o meu y ele vai ser 3. Então a gente tem um ponto aqui em cima, tá bom? Então vocês podem ver aí que a minha inclinação ela é maior, tá vendo minha reta aí? O gráfico ele ficou bem mais inclinado do que o que foi visto aqui em cima. Por quê? Porque aqui a gente tem uma inclinação no qual o coeficiente angular é 1. Ou seja, a minha tangente aí ela se refere a um ângulo de 45 graus. E aqui a minha inclinação é 3. Então ela vai ser maior, tá? No caso, a tangente desse ângulo alfa aqui, ele vai ser igual a 3. Então a gente tem que ver qual ângulo cuja tangente vale 3, para definir que ângulo alfa é esse aí. Certo? Então a inclinação aí vai ser maior. Então quanto maior o coeficiente angular, mais inclinada é a minha reta. Certo? Então vocês viram aí que ela passou pela origem, por quê? Porque ela não tem o valor de b, no caso do nosso coeficiente linear. Ou seja, ela não cruza o eixo y, o eixo das coordenadas. Se o b é igual a zero, não cruza o eixo das coordenadas. Vocês, como podem ver aí, o único ponto que ela cruza é na origem, o eixo y. Aqui não, aqui ela cruza no ponto 2, que é justamente o nosso coeficiente linear. Tá? O coeficiente linear define onde o meu gráfico vai cruzar em y. Tá? Não se esqueçam disso. E o último tipo que a gente vai ver aí é uma função constante. Quando f de x ela vale a um determinado valor c aí, que é um valor cujo seja constante. Tá? Por exemplo, se eu tenho f de x igual a 3, certo? Não importa qual seja o valor que eu dê para x, tá? X ele não está aí, professor? Eu não estou vendo x aí, ele está aí sim. Só que aqui é como se eu tivesse um mais x elevado a zero. Eita. Um mais 0x, tá bom? Ou seja, o meu a aí, ele vale zero, certo? O meu a, ele vale zero. Deixa eu colocar assim, para vocês verem melhor. Isso daqui acontece quando o meu f de x ele é igual a 0x mais 3, por exemplo. Tá bom? Certo? Ou seja, o meu coeficiente angular aí é zero. E qual é a tangente de um ângulo que resulta em zero? É simples. O ângulo aí, ele para ser igual a zero, ele é paralelo ao eixo x, tá bom? Ele é justamente paralelo ao eixo x. Então, se o meu eixo x é esse aqui, então minha reta ela vai ser paralela a ela, tá certo? Então, vamos colocar aí em questão a minha reta aí. Se eu tenho f de x, o gráfico, para f de x igual a 3, certo? Porque 0 vezes x dá 0, mais 3 vai dar 3. Então, aqui a gente tem uma função constante, tá bom? A gente tem uma função constante, que não importa o valor que eu dei para x, o meu y vai continuar sendo 3, porque se x aí for 5, vai ser 0 vezes 5 mais 3, y vai valer 3. X for 100, vai ser 0 vezes 100 mais 3, y vai valer 3 de qualquer forma. Então ela é constante. Então tem um eixo y aqui e o eixo x, onde a minha reta é constante em 3. Então ela vai ser isso aqui, ó. E como a gente viu, ela é paralela aí ao eixo x, ao eixo das abscissas. Então o gráfico para ela seria esse aqui, tá bom? Tá certo? Então aí é o gráfico da nossa função constante. Então para fazer o gráfico, para estudar uma função afim, uma função do primeiro grau, é muito simples, certo? Ela é bastante simples, até na forma de fazer o gráfico, a gente só precisa definir dois pontos para fazer o gráfico. O estudo de sinal, a gente viu isso na equação do primeiro grau, no assunto da equação do primeiro grau,
quando o valor do A ele é maior que zero, é uma função crescente. No caso, a reta vai ser assim. Se o A for menor que zero, é uma função decrescente, ou seja, a reta vai ser dessa forma. E o B é o ponto onde a minha reta cruza o eixo y, certo? O coeficiente que determina sozinho, no caso da função de segundo grau aí vai ser o coeficiente C, né, que também vai ser o coeficiente linear, vai ser o ponto onde a gente cruza o eixo y, tá bom? Então é isso, função do primeiro grau, bastante simples. O que vai dificultar um pouquinho mais é a função de segundo grau, mas ela também é muito simples, é porque ela tem algumas formulazinhas, né? Como a gente fez em equação de segundo grau, a gente vai ter algumas formulazinhas. E é bem chatinho de fazer o gráfico por causa disso, porque a gente tem que definir algumas coisas para poder partir para a forma do gráfico. Aqui a gente só precisa definir 2 pontos e breu. Então, bom estudo para vocês, tá, pessoal? E até aí a próxima aula que será de função de segundo grau. Então, um forte abraço e até logo.